De volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos discutir agora o atual cenário econômico, político do país com os cientistas políticos, o Glauco Pérez, que é professor da USP, e o Magno Caul, que é diretor de políticas públicas do Livres. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, e vamos começar falando da pauta que nós tivemos aí no Congresso hoje, de ontem para hoje, no Senado, a questão da reforma da Previdência. Mais do que o aspecto econômico, a gente tem a condição política, a base do governo. Isso trouxe uma incerteza muito grande, porque tem uma longa agenda ainda pela frente. E eu queria começar falando com o Magno. Magno, como é que você viu isso do ponto de vista político? Do ponto de vista político, parece que mais uma vez ficou evidente que o governo sofre para organizar a sua base. Ontem nós tivemos o comentário do secretário da Previdência, hoje nós tivemos o comentário do presidente do Senado pontuando que foi a desorganização da base do governo que levou o governo a perder aproximadamente 80 bilhões ao longo de 10 anos na Previdência. Então fica aí mais uma vez o aviso ao governo que se não conversar com o Congresso, se não organizar a sua base, vai continuar sofrendo mesmo que derrotas parciais no Congresso Nacional. E do ponto de vista econômico foi uma perda importante se nós somarmos toda a perda que houve desde o início, desde a proposta original, o quanto que se pretendia de economia, e aí o ministro Paulo Guedes já disse que em outras pautas vai haver compensação disso. Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, é o custo da desorganização, né? Quer dizer, essa ideia da não política, a ideia de não fazer acordo, desse termo toma lá da cá, está implicando em não fazer negociação com o Congresso, e o que é pior, não é nem fazer negociação, é com que o PSL e o que a gente chama de base do governo no Congresso atuem em favor do Executivo. Então, as propostas que são levadas pelo Executivo para se transformar em legislação não estão virando do jeito que o Executivo queria, e isso é simplesmente por uma falta de conversa, né? Quer dizer, a gente vê votações díspares, a gente vê eles se desencontrando o tempo todo, e esse valor é o custo dessa desorganização, né? Agora a gente vê a cobrança dessas negociações, a liberação de emendas parlamentares, a discussão aí, por exemplo, de participação na exploração do pré-sal. Há uma pressão política nesse sentido em cima do governo. Sim, e o governo o Congresso Nacional está esperando o segundo turno da votação na Previdência. Ainda não aconteceu no Senado, e o que se diz é que o Senado vai segurar esse segundo turno, ainda não há previsão de data, até que as demandas sejam atendidas. A gente não sabe exatamente o que vai ser conversado nesse tempo, mas o fato é que o governo tem pressa na aprovação da Previdência. A gente já está chegando aí em outubro e a votação da Previdência ainda não foi concluída, e a gente espera que a pauta e os desejos do governo se harmonizem para a gente poder passar para o próximo tema. A gente já passou aí quase o primeiro ano do governo Bolsonaro, o primeiro ano dessa legislatura, focado basicamente em um único tema, a reforma da Previdência. E mesmo com todas essas perdas, mesmo com a desidratação, a gente ainda não conseguiu superar essa primeira barreira na legislatura. Agora, a gente tem aí um ruído excessivo do ponto de vista das divergências das instituições, de questionamentos de posições. Então, há um questionamento da posição do governo em vários aspectos, do Congresso em outros, e do Supremo. O Supremo está muito no foco das atenções, e nós tivemos hoje até a discussão dessa questão dos delatores, eles terem de falar depois, a inversão da ordem e a possibilidade disso atingir muitos processos da Lava Jato. Agora, o Supremo, ele tem defendido pontos de vista que não convergem com que espera a sociedade. O Congresso também tem feito isso em boa medida, com legislação, inclusive alteração da legislação referente às condições de campanha eleitoral. Professor, a gente vai continuar nesse cenário? O que se pode esperar dessa divergência toda? Olha, é difícil dizer. Eu tenho tanta impressão de que, do ponto de vista do judiciário, né, o STF tem agido de uma maneira autônoma, mas errática, já faz bastante tempo. Várias das questões têm sido levadas a eles e a gente nunca sabe ao certo o que esperar, né, o que vai vir dali. Do ponto de vista do Congresso, ele está aproveitando, o Legislativo está aproveitando o espaço que tem para ser protagonista na política do país. Então, eles estão fazendo proposições de legislação, proposições de acordos que beneficiam a eles. E o Executivo não tem articulado isso, então não tem aproveitado para fazer, para tentar barrar, para criar custos, e o Legislativo está empurrando. Então,
A perspectiva é de que continue assim, a não ser que o Executivo mude de ação. Ele tem condições de interferir nas ações do Congresso, mas não tem feito isso. Então, se continuar sem fazer, o Legislativo vai continuar criando pautas que interessam a eles, né? Já fizeram isso antes da eleição, quando mudaram as regras da campanha. Vão mudar de novo, né? Quando criaram o fundo eleitoral, quando mudou tudo em favor deles. Agora, continua nessa mesma direção. Não tem por que eles fazerem o contrário, a não ser que o Executivo barre. E aí, quando o Executivo barra, eles derrubam o veto do Executivo, porque tem esse problema também. Já ocorreu uma vez e pode ocorrer hoje de novo. Na semana passada a gente viu a votação pelo Congresso Nacional de, se não me engano, 15, 13 vetos. Era previsto hoje a votação de mais 5 vetos. Então, a gente já passou aí no início dos anos 2000, 8, 9 anos sem um único veto, né? Claro, sem um único veto ser derrubado no Congresso. Não tinha essa mobilização, né? O governo tinha uma base mais organizadinha, então, né, a conversa, eles conversavam sobre a pauta, sobre o direcionamento das políticas, então havia conversa, havia acordo, havia política. Hoje, parece que no Congresso Nacional a gente tem um reflexo da polarização que a gente vê na sociedade em geral. Cada um puxando para um lado, muito pouca colaboração, muito pouca conversa e, na verdade, uma disputa de forças. E aí o Congresso Nacional puxa para um lado, o governo puxa para o outro, o Congresso aprova, o governo veta, eles derrubam o veto e a gente vai seguindo. Mas aí a gente tem algumas questões específicas em que se chega a um acordo. Né? E eu queria citar, por exemplo, a posição em relação a investigações e a Lava Jato. Nós tivemos Dias Toffoli, primeiro proibindo aquela utilização de dados do COAF, o COAF mudou para o Banco Central com um outro nome, é um outro caráter, apesar de ter de apurar as transações financeiras. Aí nós tivemos Gilmar Mendes interrompendo o processo contra Flávio Bolsonaro. A gente tem as indicações, por exemplo, que o presidente do Senado não quer levar adiante a CPI da Lava Toga, investigações, tem pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Então, também se teme que haja um acordo desse tipo que vá contra o que pretende a Lava Jato. Parece que é uma desconfiança generalizada, né? Se antes a desconfiança da população era com os políticos, hoje ela chegou à justiça, hoje as pessoas já não sabem muito bem o que acham da Lava Jato, o que acham da justiça. A gente vê protestos populares contra o STF, contra um ou outro ministro. É interessante que acontece no Brasil, talvez só nos Estados Unidos aconteça algo parecido, que as pessoas comuns sabem o nome dos juízes da Suprema Corte. O STF está muito presente na nossa vida, está muito presente na nossa vida política. As conversas hoje estão todas mais ou menos na base da desconfiança, todo mundo desconfiando de todo mundo, e os acordos vão acontecendo ali, ou a desconfiança da existência do acordo vão acontecendo, né? Agora, é uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, que tem uma crítica muito grande aos ministros do Supremo, mas tem uma certa blindagem na imagem do presidente que poderia estar por trás de alguns desses acordos. Não todos, mas essa questão, por exemplo, das investigações que poderiam levar a aprofundamento do processo contra o filho. Parece que o filho é a última barreira que o Bolsonaro não quer cruzar, né? A única coisa que ele está disposto a colocar tudo em defesa parece ser dos filhos, né? Dos filhos em geral, né? E isso parece ter sido bem claro a ele, né? Parece que muitas das ações dele têm sido para tentar garantir que essa barreira não seja cruzada, mas a gente não sabe a que preço, né? Não seria isso que estaria pesando a popularidade dele, por exemplo? Eu acho que a popularidade do Bolsonaro vem muito dessa postura errática, a gente não sabe direito. Há um percentual razoável da população que votou no Bolsonaro para votar contra o PT e se sente desconfortável com o estilo de governar dele. Claro. Né? E ele perdeu bastante com a ideia, por exemplo, de nomeação de um dos filhos como que embaixador não foi formalizada ainda, né? Não, mas isso afetou parte da popularidade dele, né? Então parte das pessoas e algumas posições dele contra o ministro Moro também. Então essas são que o Moro tem hoje uma popularidade maior que a dele, inclusive. Exatamente. Então assim é o tipo de ação que ele tem que tomar cuidado, né? Agora vem um afago agora com a campanha em defesa do pacote anticrime, que é uma proposta de Moro, mas que tem resistências no Congresso. A gente tem que ver como essa proposta vai se desenvolver. Eu acho que o desenvolvimento dessa proposta no Legislativo teria sido muito diferente se ela fosse apresentada primeiro, lá em fevereiro, no início da legislatura. Antes de todos esses ataques à Lava Jato, toda essa crise que está acontecendo, desde os vazamentos das conversas entre os procuradores. Hoje, a gente deve encontrar no Congresso uma resistência muito maior ao pacote, apesar de Moro permanecer
a autoridade pública talvez mais popular do Brasil hoje, as dificuldades serão grandes. Não tem dúvida. E essa popularidade talvez garanta ainda que essa aprovação caminhe de alguma forma. No início do ano tinha uma pressão eleitoral maior, né? Então tinha mais cacife para colocar isso. Agora, creio que o Legislativo sempre fosse contra. Mas agora os custos ficaram altos e eles vão usar toda essa discussão desse ano contra, né, do Judiciário contra a aprovação desse pacote. Agora, em meio a esse cenário que a gente pode considerar meio estranho, né, para tentar simplificar, que a gente vive aqui no Brasil, a gente tem, curiosamente, uma antecipação de eleições, de discussões. Então, nós temos, o presidente Bolsonaro já colocou, e usando a mesma bandeira, que se não quiserem que a esquerda, que o PT volte, é para continuar junto com ele, garantir a reeleição. Temos o João Dória, que não deixa clara a posição, mas assume posturas como se quisesse ser candidato mesmo. Agora, o governador do Rio de Janeiro também, Witzel. Tem Luciano Huck, que foi cogitado da outra vez e não quis, agora talvez ele queira, né? Então, dá para segurar essa discussão toda e esse ambiente até as eleições? Não, eu acho que como o professor tinha dito antes sobre o Congresso Nacional, percebe a fraqueza do Executivo e se coloca, parece que os competidores do presidente Bolsonaro percebem que o presidente e seu time anda errático, vão se colocando ali para a sucessão. O que não falta, você citou alguns, ainda tem Ciro Gomes, ainda tem alguém do PT provavelmente. Claro. Então nós já temos diversos candidatos em plena campanha. O governador João Dória, no segundo mês de governo em São Paulo, foi dar uma entrevista e já falava para os brasileiros residentes em São Paulo, que é uma escolha de palavras muito indicativa das intenções dele. Já houve um rompimento entre ele e Bolsonaro, em boa medida, e Witzel também, né? Que inclusive uma ofensiva dos filhos do presidente contra qualquer base de apoio a ele. Hoje a notícia era que o Witzel ia pedir ao Congresso o fechamento da fronteira com a Bolívia, o Peru. Quer dizer, o que ele está preocupado com os estados do norte, né? Ele é o governador do Rio de Janeiro. Assim, o que eu acho que chama muita atenção é o fato de que em qualquer momento da presidência, quer dizer, se a gente pensar em primeiros anos de outros mandatos, os governadores já estavam fazendo o seu caminho pensando no Planalto. O problema é que para a gente agora, dado o desgoverno, né, a falta de proposta, a falta de agenda, a falta de proposição, o único assunto que a gente consegue procurar é esse. Quer dizer, está aparecendo demais, porque o próprio presidente também incentiva isso, né? Agora, para fecharmos rapidamente, se ex-presidente Lula sair da cadeia, como é que fica a configuração política? Ele pode fortalecer a esquerda, cria mais ruído, o que acontece? Eu estou curioso para saber qual vai ser a postura da esquerda após a libertação do presidente Lula. Se eles vão finalmente adotar uma outra tática, não se tem vão mais o Lula passar livre. Exatamente, porque parece que, a não ser em certos campos, né, você tem o pessoal que tem a sua agenda, você tem o PDT seguindo o Ciro, o PT, que é o maior partido da oposição, segue refém de uma única pauta, liberar o presidente Lula, e aí depois a gente vê, né? Então, eu estou curioso para saber qual vai ser a postura propositiva do Professor PT. Glauco, rapidamente. Eu concordo inteiramente e acho que quem ganha com isso é o Bolsonaro, né? Porque para ele, o que ele ganhou na onda do anti-Lula e anti-PT. E o Lula livre vai só como descaso que ele representa, que ele é contrário, né? O Bolsonaro é contrário desse descaso do judiciário, é o descaso da injustiça, e aí talvez ele ganhe com isso, ele só ganha no caos. Perfeito, eu conversei aqui com os cientistas políticos, o Glauco Pérez, que é professor da USP, e o Magno Cal, que é diretor de políticas públicas do Livres. Muito obrigada aos dois, Imagina, uma boa noite. Laerte.